Shalom a todos! Hoje nós vamos ler o resumo do livro de Gênesis. Os personagens principais são Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Os locais principais é o Jardim do Éden, Canaã e o Egito. A palavra-chave deste livro é princípio. E nós temos ele como tema as origens do mundo, da raça humana e do povo de Israel. Nosso versículo-chave se encontra em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E também temos um versículo-chave em Gênesis 12:1-3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis é o primeiro dos 5 livros de Moisés. A palavra Gênesis vem da tradução grega e significa origens, e do original hebraico Bereshit, que significa no princípio. Portanto, Gênesis é o livro dos princípios. Princípios alguns atribuídos a Deus, mas há um princípio para todas as demais coisas. O universo, a terra, a vida, a planta, os animais, o homem, a raça humana, o casamento, a família, a civilização, as nações, o Estado, o governo, a história, as leis, o pecado, a punição, o sacrifício, a salvação, a adoração, a aliança, o chamado de Deus, o povo eleito, as promessas, as profecias, as línguas, a literatura, a arte, as ciências e tudo mais. O livro de Gênesis responde a todas as nossas perguntas sobre as origens, pois o homem sempre desejará saber como o mundo veio a existir e por que ele está tão grande desordem. A primeira frase da Bíblia é uma pequena declaração que é carregada de beleza, simplicidade e verdade. Esta simples afirmação contém toda a semente da teologia bíblica. Ela nega o ateísmo e o politeísmo, o panteísmo, o materialismo, a eternidade da matéria e ensina sobre a independência, a eternidade, a autoexistência, a onipotência, a sabedoria do Criador. O livro se inicia com um mundo perfeito, criado por Deus, e termina com a morte e o sepultamento de José, filho de Jacó, fora da terra prometida, ou seja, Gênesis começa em um jardim e termina em um caixão. Esta foi a terrível consequência da entrada do pecado no mundo. O ser humano foi criado de forma especial e diferenciada de todo o restante da criação. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, quando o homem está longe do seu Criador, sua vida se torna vazia, sem sentido e sem propósito. O primeiro homem, Adão, não é um mito ou uma parábola, como alguns desejam interpretar, pois vemos o nome citado na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Isso está escrito em Lucas 3, 23-38. Este evangelista também declara que Deus, de um só homem, fez toda a raça humana. Além de Lucas, Paulo e Judas citam Adão como uma pessoa real e não como um mito. Embora Gênesis relate a história desde a criação do mundo até a volta de 300 anos antes do nascimento de Moisés, seu excepcional treinamento na corte egípcia, sua grande capacitação e tremenda intimidade com Deus é levada a escrever este livro, baseado em revelações diretas de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fique lá. E Moisés, entrando por meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face.
Os 12 primeiros capítulos de Gênesis são um prólogo da história do povo judeu, que teve o início com o chamado de Abraão, no capítulo 12. Este capítulo iniciais fornecem o contexto da principal narrativa do Antigo Testamento, a história do povo hebreu. A saber, as descendências de Abraão. Ele também explica o fato básico das nossas origens, que o mundo que conhecemos veio a existir por vontade de Deus, que este mundo era originalmente bom e perfeito, que os homens e as mulheres são únicos em toda a criação, pois foram criados à imagem de Deus, que o pecado entrou neste mundo por meio de uma desobediência moral, que devido ao pecado todas as coisas foram arruinadas e toda a natureza quanto a própria raça humana estão sofrendo as consequências. A partir do capítulo 12, deixa-se de lado o cenário mais amplo da história humana e a atenção se volta para um único indivíduo, que é Abraão. Por meio deste homem da nação, que com ele se inicia, Deus dá continuidade ao seu grande propósito de abençoar toda a humanidade. Ao se interpretar Gênesis, é importante considerar que as costumes de Antigo Oriente eram consideravelmente diferentes da nossa cultura e época, também como o ambiente no qual viviam eram substancialmente distintos do nosso, e o pecado acabara de entrar na história da raça humana. A longevidade era a regra, portanto, deve-se considerar todo o contexto mais amplo das passagens para ter uma correta interpretação. Além disso, apesar de Gênesis não ser um relato científico na história do universo e do homem, ele não está de forma nenhuma em desacordo com a verdadeira ciência, pois o mesmo Deus foi quem criou tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual. Como na Bíblia temos uma unidade literária e temática, o primeiro livro das Escrituras, Gênesis, se relaciona intimamente com o último, que é Apocalipse. O paraíso perdido no princípio de Gênesis é novamente encontrado no capítulo final do Apocalipse. E ali temos filhos de Deus se alimentando da árvore da vida. Gênesis e Apocalipse são o livro mais questionados e atacados de toda a Bíblia. Eles são frequentemente ignorados ou interpretados como uma parábola alegórica. Existe uma razão espiritual para isso. Em Gênesis, temos a sentença sobre a serpente e em Apocalipse, a sua execução. Os fatos mais importantes do livro são a criação dos céus e da terra, a criação do homem e da mulher, a entrada do pecado no mundo, a corrupção da raça humana e o julgamento do dilúvio, a aliança de Deus com Noé, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra, os dois filhos de Abraão, Ismael, segundo a carne, e Isaque, segundo a promessa. Deus prova a fé de Abraão, os dois filhos de Isaque, Jacó e Esaú. Jacó rouba o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Os 12 filhos de Jacó e a história de José. As divisões do livro. Primeiramente, podemos dividi-lo em duas partes principais. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a história primitiva da raça humana, e a segunda parte, do capítulo 12 ao capítulo 50, que é a história primitiva do povo de Israel. E outra forma que podemos dividir este livro também é por meio da história dos seus personagens. A primeira parte, do capítulo 1 ao 5, que fala sobre Adão. A segunda parte, do capítulo 4 e 5, que se fala sobre Abel. A terceira parte, que é só o capítulo 5, que fala sobre Enoque.
A quarta parte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 10, que fala sobre Noé. A quinta parte, do capítulo 11 ao capítulo 25, que fala sobre Abraão. A sexta parte, o capítulo 25 ao capítulo 35, que fala sobre Isaac. A sétima parte, do capítulo 25 ao capítulo 50, que fala sobre Jacó. A oitava parte, do capítulo 37 ao capítulo 50, que fala sobre José. E essa foi o resumo da história de Gênesis, do livro todo de Gênesis. Se vocês querem saber sobre capítulo a capítulo de Gênesis, tem uma playlist também que tem descrito todos os capítulos, capítulo a capítulo. Deixem um like de vocês se vocês gostam desses vídeos para que eu possa estar trazendo mais. Fiquem com Deus.